Bom, geralmente quando a palavra poder entra numa roda de conversa, tipo, a imagem mental que vem de imediato é algo bem arquitetônico, sabe? Uhum, com certeza. A gente logo imagina algo imponente. Exato. A gente pensa logo, sei lá, na estrutura de um arranha-céu corporativo. Aquele negócio sólido, de vidro, aço. Tem o saguão ali embaixo, os andares intermediários e, obviamente, a sala da diretoria reinando lá no topo. Sim, é uma hierarquia super cristalina. E a mente humana, na verdade, ela busca muito conforto nessas categorias verticais, né? Onde, tipo, o fluxo de quem manda e quem obedece é inconfundível. Mas a realidade teme em não caber nessas caixinhas bonitinhas. Porque quando a gente sai da teoria e vai para a prática crua das relações humanas no dia a dia, esse arranha-céu simplesmente desmorona. Totalmente. A dinâmica real é muito mais confusa. Demais. A paisagem real do poder se parece muito mais com um pântano obscuro. É cheio de correntes subterrâneas que a gente não vê, regras não escritas. É um território onde a gente transita entre, digamos, momentos de extrema vulnerabilidade até umas táticas puramente calculadas de sobrevivência. Nossa, essa é a definição perfeita de águas turvas. E a questão central que acaba emergindo desse pântano é bem paradoxal, né? Tipo, o verdadeiro controle sobre uma situação, ele nasce da capacidade de aniquilar quem está contra a gente, ou será que vem de uns mecanismos psicológicos que são completamente contraintuitivos? E olha, essa é exatamente a premissa da nossa exploração de hoje. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada, pessoal. A nossa missão aqui é investigar esse abismo absurdo que existe entre a capacidade humana para o perdão absoluto e a frieza do pragmatismo social. Um contraste bem intenso. E a gente tem bastante material para analisar hoje, não é? Nossa, muito! A pilha de fontes que chegou aqui é impressionante. A gente tem desde um artigo bem denso do Mega Curioso sobre inimigos mortais que viraram amigos, passando por umas análises históricas de O Príncipe de Maquiavel. Clássico absoluto, claro. Sim, inevitável. Também temos as ideias lá do século XVII do jesuíta Baltasar Gracián. E aí pulamos para o infame best-seller As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, e, incrivelmente, um debate super acalorado lá no Reddit sobre estoicismo. O pessoal do Reddit não brinca em serviço quando o assunto é filosofia prática. Uhum. Nem me fale. E ainda tem um toque final com uma matéria da revista Bacana sobre inveja entre amigos. Então, para começar a entrar nessa selva, a gente precisa olhar para umas histórias reais que, sinceramente, elas desafiam qualquer roteiro de Hollywood. Porque, dependendo da situação extrema, né, o comportamento humano quebra todas as previsões. Quebra mesmo. Tem casos tão surreais sobre inimigos mortais abaixando as armas que a gente é obrigado a questionar o que realmente significa ter o poder. O primeiro caso, que sempre volta à tona e estava no artigo, é o do Eric Lomax. Ah, o oficial britânico. Isso! Ele foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Um cenário onde a civilidade já tinha, sumido completamente do mapa. Exatamente. O Lomax foi enviado para aquela famosa Ferrovia da Morte, sabe? Que ligava Myanmar à Tailândia. Foi um projeto bizarro, feito com um trabalho escravo, que custou a vida de, 83 mil prisioneiros. Um número absurdo. E as condições eram inimagináveis. Sim, ele sofreu torturas sistemáticas, ossos quebrados, espancamentos, afogamento, mas o pior detalhe, é que durante cada uma dessas sessões de horror tinha a figura constante de um homem chamado Nagase Takashi. Que era uma intérprete, não é isso? Exato, ele era a voz que traduzia as ordens dos torturadores para o Lomax. Aí a guerra acaba e a vida do Lomax virou uma coisa de uma nota só. O único objetivo dele era encontrar esse Takashi e matar o cara. O que, psicologicamente falando, é o arco natural da vingança, né? A pessoa tenta curar um trauma gigantesco, causando uma dor igual em quem provocou aquilo. Faz todo sentido. Mas aí, em 93, quase meio século depois, o encontro finalmente acontece. Lomax acha o cara. Nossa! O Lomax chega lá fervendo de ódio, pronto pro que daí vier. Mas aí rola uma pane total no sistema do ódio. No segundo em que eles se encaram, o Takashi começa a chorar compulsivamente. Caramba! Ele não tentou se justificar? Nem se defender? Nada. Ele não se defende. Ele desmorona ali mesmo e começa a pedir perdão de um jeito quase irracional.
E o Lomax, que estava armado com todo aquele rancor de décadas, ele percebe uma coisa bizarra. O homem ali na frente dele passou os últimos 50 anos sendo completamente devorado pela culpa. Ah, então ele também não estava inteiro, de certa forma. Nem um pouco. O Takashi tinha dedicado a vida toda a fazer obras de caridade tentando apagar o que tinha feito. A real é que ambos, tanto o torturador quanto a vítima, eles estavam congelados no tempo, paralisados pelo mesmo quadro agudo de estresse pós-traumático. Que reviravolta impressionante. Pois é, a sede de sangue do Lomax simplesmente evaporou e deu lugar a uma amizade verdadeira, que inspirou até filme e que durou até o fim da vida dos dois. A mecânica psicológica por trás de um momento como esse é simplesmente formidável. Porque o que quebra a tensão aí não é uma moralidade pura ou um conceito religioso. É o espelhamento da dor. Como assim, espelhamento? É que, o trauma profundo, ele isola o indivíduo. Ele faz com que a vítima enxergue o seu torturador como se fosse um monstro invulnerável, intocável, sabe? Ah, entendi. Uma figura quase mítica de tão má. Isso. Mas quando esse torturador demonstra o próprio colapso mental, a ilusão de superioridade desaba na hora. Rola uma equalização imediata de poder ali. Nossa, total. E isso liga perfeitamente com outro caso assustador do artigo, o caso do Chris Carrier. Quando ele tinha só 10 anos de idade, ele foi sequestrado por um ex-funcionário da família dele. E a violência nesse caso foi algo estarrecedor, porque eu lembro das fontes. Inacreditável. A criança foi, queimada com cigarro, apunhalada, levou um tiro na cabeça e foi jogada no mato para morrer. É difícil até de verbalizar isso. Mas milagrosamente o Carrier sobrevive. Ele só perde a visão de um olho. Sobreviver a isso já é um absurdo. Sim. Aí 22 anos se passam, ele já é adulto, e do nada ele descobre onde o agressor está. E olha a cena. O homem estava com 77 anos, cego e jogado em um asilo. Absolutamente abandonado por todo mundo. Ou seja, uma inversão completa daquele tabuleiro inicial, né? Aquela assimetria de força física gigante que existia lá atrás foi totalmente invertida pela ação do tempo. Exato. O instinto mais básico do mundo gritaria pro Carrier festejar a miséria daquele cara, né? Mas a escolha que ele faz é surreal. Ele não só perdoa da boca para fora. Ele se torna literalmente a única companhia daquele idoso. Nossa, isso é de um nível de força mental muito raro. Muito. O Carrier começou a visitar o asilo, levava comida, sentava lá para conversar. Ele lia para ele, passava horas com o homem que tentou assassinar ele. E a gente também não pode esquecer de mencionar brevemente o caso de Ruanda. Ah, sim, um exemplo massivo de perdão comunitário. Pois é, depois daquele trauma indescritível de 94, você tem relatos como o da Alice e do Emmanuel, de vítimas e algozes que passaram a conviver pacificamente e até construir coisas juntos. Então, olha só. Certo, vamos desempacotar isso aqui, porque a cabeça chega a dar um nó. Vamos lá. O que você tem em mente? Tem aquela frase clichê, mas muito real, né? Que guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas se a gente analisar com frieza, até que ponto esse nível de perdão absurdo não é, na verdade, a maior demonstração de poder que existe? Interessante. Porque, ao perdoar essas vítimas, não estão de um jeito bem profundo roubando de volta o controle e toda a narrativa das mãos desses antigos abusadores. Olha, o que é fascinante aqui é que você tocou exatamente no cerne psicológico da questão. O mecanismo do perdão extremo, ele atua na prática como um sequestro de agência. Sequestro de agência? Explica isso melhor para quem nos ouve. Claro. Funciona assim. O trauma atua como se fosse uma âncora no tempo. Ele prende a identidade da vítima lá naquele instante exato da agressão. E isso meio que força a pessoa a habitar um estado passivo de submissão constante à memória de quem abusou dela. O passado fica voltando toda hora. A pessoa fica presa na teia do agressor sem ele nem estar lá. Exato. Enquanto a pessoa nutre aquele rancor fervente, existe lá no fundo uma validação silenciosa do impacto que o agressor teve. O perdão absoluto entra para desmantelar essa estrutura.
Não se trata de aceitação passiva das coisas horríveis que aconteceram. É uma ruptura cirúrgica. É a ferramenta que corta essa corda e reconfigura tudo. Cara, é quase como se a vítima virasse e falasse assim, ó: a sua violência, por pior que tenha sido, perdeu a validade sobre mim. Precisamente. Quando aquele homem que sobreviveu ao tiro se torna o único cuidador do agressor que agora está cego, a mudança é total. O cara que antes era tipo um deus decidindo quem vive e quem morre naquela cena é rebaixado ao papel de um dependente vulnerável. É um nocaute silencioso. Sim, a vítima reassume a caneta de roteirista principal da própria história. Ela anula a relevância emocional daquele vilão. Isso é de uma grandiosidade monumental. É uma transcendência brutal. Mas assim, a gente tem que ter o pé no chão também, né? Precisamos olhar para o outro lado da moeda. Nem toda a interação que a gente tem na vida opera nessa frequência sublime de redenção e abraço. Muito pelo contrário. Infelizmente, não mesmo. Na maior parte do tempo, a realidade bate duro. Pois é. Sair do perdão extremo para o pragmatismo do dia a dia é meio que passar de um jogo de dama super comportado para uma mesa clandestina de pôquer. Ali o blefe não é só uma tática aceita. É o que define quem sai com dinheiro e quem perde a camisa. É uma transição que arranca a gente lá daquele idealismo lindo e joga de cara no chão de pedra do pragmatismo puro e duro, sabe? A gente entra numa área onde não dá para confiar na bondade inata de todo mundo, porque um erro de cálculo ali pode custar muito caro. E falando em manuais históricos de como navegar por gente que não merece perdão, ninguém fez o mapa desse chão de pedra melhor do que o Nicolau Maquiavel. Ah, sem dúvida. Ele foi o pioneiro dessa lente realista e fria. Quando a gente vai lá para o início do século XVI e analisa O Príncipe, fica muito claro que ele não estava escrevendo tipo um manual ensinando a ser um sádico. Era um tratado de ótica, uma lente para enxergar a realidade nua e crua. Ele foi profundamente inspirado nas campanhas militares e políticas implacáveis lá do César Borgia. Sim, e a grande sacada do Maquiavel foi separar de vez a política e a liderança daquela moralidade cristã pesada da época. Ele meio que avisou, olha, governar baseado no que as pessoas deveriam fazer, ao invés do que elas realmente fazem, é a rota expressa para o fracasso. E o pilar dessa virada de chave do Maquiavel é um conceito muito mal compreendido até hoje, que é a famosa virtu, que se escreve com U no final e acento grave, bem diferente da nossa palavra virtude. Uhum. A galera confunde muito achando que ele está falando de ser um santo, né? Exatamente. Para Maquiavel, virtu não tem absolutamente nada a ver com virtude moral, piedade ou ser bonzinho. A virtu maquiavélica é pura adaptabilidade pragmática. É a habilidade, sabe, cognitiva e até a energia física de resolver problemas concretos e transitar sem culpa entre os papéis que a situação exige. Aquela velha história de ter a força do leão e a esperteza da raposa. Exato. Ele dizia que é preciso saber usar as leis dos homens, mas quando isso não basta, tem que saber usar a força dos animais. O leão para afugentar os lobos e a raposa para não cair nas armadilhas de jeito nenhum. E ele contrastava isso com a fortuna, certo? Isso mesmo. A fortuna na cabeça dele era o caos imprevisível, as tempestades da sorte e do azar que a natureza joga na gente. A virtu era a represa que um líder precisava construir para conter a enchente da fortuna. Genial. E se a gente avançar um século, encontra o jesuíta Baltasar Gracián com o manual A Arte da Sabedoria Mundana, lá de 1647. Ele complementou isso para o convívio social diário. Tem uma máxima dele nas fontes que é um soco no estômago. Qual delas? O texto dele é cheio de pancadas, né? Sim. Ele fala que não se deve ser apenas pomba. É preciso misturar a inocência da pomba com a astúcia da serpente. Porque, segundo ele, ser apenas bom demais dá aos outros a oportunidade perfeita para serem cruéis com você. Uma leitura amarga, mas muito lúcida das intenções humanas. E não para por aí. Ele manda outra pedrada sobre manter os outros dependentes da gente. A frase é: obtém-se muito mais da dependência do que da cortesia. Nossa, é a lógica de que a necessidade gera muito mais lealdade do que a gratidão, né? Isso. Mas, tipo, parando para pensar aqui.
Se todo mundo resolver agir como raposas e serpentes escondidas, jogando aquele xadrez mental em 4D e escondendo o que realmente quer o tempo todo, a sociedade inteira não entra em colapso por pura paranoia, essa tal de virtude não é, no fundo, só um verniz filosófico bonito para justificar a sociopatia? Olha, se conectarmos isso a um panorama histórico mais amplo, a resposta muda de figura. A gente precisa lembrar do contexto. Esses textos nasceram em época de instabilidade extrema. A Itália renascentista do Maquiavel era fragmentada, invadida o tempo todo, um caos de traições e guerras constantes. Um verdadeiro barril de pólvora, né? Total, ele não estava prescrevendo a maldade porque achava legal. Ele estava reconhecendo que o homem bom se arruína inevitavelmente entre os muitos que não são bons. É uma lente de sobrevivência. Faz sentido. Não é um mundo utópico, é o mundo como ele é. E essas ideias dos séculos XVI e XVII nunca desapareceram de verdade. Sabe, elas só ganharam, roupas novas para o nosso mundo corporativo e social de hoje. O que gera um fascínio enorme, mas também uma certa repulsa. Ah, isso faz a ponte perfeita para o nosso próximo tópico. Porque hoje em dia, essa tensão toda está condensada naquele livro gigantesco, o As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E a influência dessas obras antigas sobrevivem ali intactas. Tem coisas ali que dão até calafrios. O Greene destila tudo isso de uma maneira muito gráfica, né? Muito. A Lei 2, por exemplo, é super direta. Ela fala para você não confiar demais nos amigos e, acima de tudo, aprender a usar os inimigos a seu favor. E aqui eu faço até um parêntese, nas nossas fontes tem aquele artigo ótimo da Revista Bacana. Ah, sim, sobre a inveja silenciosa. Isso. A Revista Bacana fez um artigo sobre como amigos próximos frequentemente sentem uma inveja velada do sucesso alheio, o que faz com que a lei número 2 do Greene seja surpreendentemente real no cotidiano. O perigo, às vezes, está sentado no sofá da sua casa, tomando cerveja com você. É, porque a proximidade baixa muito as guardas. A amizade dá um acesso privilegiado às suas fraquezas. Então, se entra um ressentimento na equação, o estrago pode ser fatal. O Greene capitaliza exatamente em cima dessa desconfiança. Exato. E tem outras leis no livro que ilustram bem o nível de amoralidade da coisa. A Lei 3 diz para ocultar totalmente as suas intenções. E a Lei 15 é puramente Maquiavel. Aniquile totalmente o inimigo. Deixar a brasa acesa é pedir para ser queimado depois. É a anulação de qualquer chance de contra-ataque. E ainda tem a Lei 38, de pensar como quiser, mas se comportar como os outros, para não chamar atenção negativa. Pois é. Mas o que me chamou muito a atenção no nosso material de hoje foi ver as pessoas normais tentando lidar com isso. O pessoal lá no Reddit, nos fóruns de estoicismo, batendo cabeça com esse livro. Foi um debate muito rico, porque a premissa do estoicismo é focar na própria virtude, na resiliência emocional e no que está sob o nosso próprio controle interno, né? O imperador Marco Aurélio e o filósofo Sêneca falavam muito de paz de espírito e retidão. E o Greene fala de controlar o ambiente, manipular a cabeça dos outros e pisar em quem for preciso para o sucesso externo. É água e óleo. Completamente opostos à primeira vista. Mas a comunidade do Reddit chegou a uma conclusão super madura. Eles definiram que as 48 leis têm sim uma baita utilidade, mas só se você não enxergar aquilo como um manual de ataque. O livro deve ser lido como um manual de reconhecimento de padrões para defesa pessoal. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Entender todas essas leis obscuras de manipulação e poder não seria, no fundo, exatamente como aprender uma arte marcial letal? Gostei da comparação. Explica mais. A gente não entra num tatame de jiu-jitsu ou krav maga para aprender a dar uma surra em alguém de propósito na rua, né? A gente treina a mecânica da violência para saber exatamente o que fazer e como desviar se um dia um maluco tentar dar um soco na gente. Funciona como um manual de autodefesa da mente, certo? Isso levanta uma questão crucial. Eu concordo profundamente. Viver a ética estoica e buscar ser uma pessoa correta não quer dizer de jeito nenhum que você tenha que andar de olhos vendados pelo mundo. Senão você vira presa fácil, né? A tal da pomba sem a serpente. Isso mesmo. Conhecer as táticas de ataque protege a sua paz interna contra os manipuladores de plantão.
Pega o exemplo do tal efeito espelho, que é a Lei 44 do Green. É quando alguém tenta mimetizar os seus gostos e atitudes para criar uma falsa confiança rápida e depois te manipular. Ah, golpistas usam muito isso, seja no amor ou nos negócios. Sim, se você tem um conhecimento de que essa tática existe, na hora que a pessoa começa a espelhar demais, o alarme soa na sua cabeça. Você percebe a intenção por trás da máscara, você preserva sua tranquilidade porque entende o jogo que está sendo jogado ali na mesa. Fascinante. Então, tentando resumir a nossa jornada de hoje, que foi, digamos, bem épica. A gente foi lá do extremo do comportamento humano, vendo vítimas da guerra e da violência conseguindo reescrever a própria história de um jeito monumental, usando o poder ativo do perdão absoluto. Uma força quase sobre-humana para quebrar a roda do trauma. E de lá, a gente mergulhou nas salas frias de conselho da Renascença com Maquiavel e Gracian, até desaguar hoje na internet com a galera debatendo estoicismo para conseguir sobreviver à manipulação diária e à inveja no ambiente de trabalho. Exato. Fica muito claro que para a gente navegar nessa teia complexa que é a sociedade, a gente precisa ter a grandeza de perdoar quando necessário, mas também a frieza técnica para se proteger. A pomba e a serpente andando juntas o tempo todo. É um malabarismo exaustivo, mas necessário. E sabe, pensando em tudo isso, passamos todo esse tempo aqui dissecando táticas de defesa, criando armaduras psicológicas, lendo leis sobre como controlar o entorno e evitar golpes. Sim, o pacote completo da paranoia saudável. Mas eu queria deixar uma última reflexão para quem está com a gente hoje. Vivemos numa era que é meio obcecada por não demonstrar fraqueza nunca. Todo mundo tenta antecipar o próximo golpe e esconder as falhas atrás de filtros e narrativas de sucesso no Instagram e no LinkedIn. A máscara virou o nosso rosto. Então, será que nesse cenário hipercontrolado, o ato mais aterrorizante, corajoso e verdadeiramente poderoso que um ser humano pode cometer não é, ironicamente, a escolha consciente de ser totalmente autêntico e vulnerável? Uau! Isso sim é de explodir a cabeça. O poder de não ter o que esconder. Bom, eu termino a nossa exploração de hoje com essa provocação maravilhosa ecoando. Quero agradecer muito a todo mundo que mergulhou com a gente nessa selva de espelhos e dilemas humanos. Foi um prazer destrinchar tudo isso. E continuem observando com atenção as engrenagens invisíveis das relações ao redor de vocês. Até a nossa próxima análise profunda, pessoal. Um abraço.